O calendário juliano e os dias da semana. O calendário juliano foi introduzido por Júlio César, em 46 a.C., que após ser aconselhado por astrônomos egípcios, decidiu usá-lo em lugar do calendário romano. Esse novo calendário consistia em 365 dias, distribuídos em 12 meses, sendo que ele era muito parecido com o que foi implantado em 1582 d.C., pelo Papa Gregório XIII. Após a morte de Júlio César, 2 meses foram dedicados a ele, e a seu filho adotivo, chamado César Augusto, o qual foi o primeiro imperador romano. Então os meses quintilis e sextilis passaram a se chamar Augustus, agosto, e Július, julho, em homenagem a eles. Os primeiros a adotarem a divisão do tempo em uma semana de 7 dias foram os judeus, pois eles seguiam as Escrituras, e a narrativa da criação do mundo em 7 dias pelo Altíssimo, sendo o sétimo, o dia santo, e de descanso. Mas os romanos, mesmo durante a República, não usavam essa forma de divisão, porque eles separavam o mês em ciclos de 8 dias, em um ano que possuía 10 meses. Por ser muito confuso, Júlio César decidiu mudá-lo, e então ele adotou um novo calendário, que era adaptado do egípcio, o qual foi chamado de calendário juliano. De acordo com relatos e fatos históricos, os judeus podem ter influenciado os romanos a aderirem à semana de 7 dias, e talvez por conta disso, alguns imperadores romanos tenham expulsado os astrólogos e judeus, em decorrência dessa, e de outras influências, pois conflitavam com os antigos costumes e crenças romanas, que eram fervorosamente defendidos por seus cidadãos. Já os romanos eram influenciados pela astrologia babilônica e egípcia, e por isso os dias da semana foram intitulados com os nomes dos astros que poderiam ser vistos a olho nu, e associados com os deuses que eles seguiam e adoravam. E aqui estão exemplos que comprovam tais afirmações. O primeiro dia estava associado com o Sol. Segundo dia com a Lua. Terceiro dia com Marte. Quarto dia com Mercúrio. Quinto dia com Júpiter. Sexto dia com Vênus. E sétimo dia com Saturno. Aqui vemos que o paganismo dominava os romanos, pois além de acreditarem em inúmeros deuses, eles também foram absorvendo crenças dos antigos egípcios, babilônios, persas e gregos, um método religioso que foi usado posteriormente pela Igreja Católica, sendo uma mistura de ritos e dogmas pagãos, que levou o cristianismo a não seguir fielmente as Escrituras, e consequentemente a se afastar da sã doutrina, que fora pregada por Yeshua e seus apóstolos. A partir da conversão de Constantino ao cristianismo em 312 d.C., a rejeição da verdadeira doutrina foi aumentando cada vez mais, porque ao se juntarem aos cristãos, os romanos foram introduzindo suas crenças pagãs dentro da religião cristã, e em 321 d.C., Constantino transformou o domingo em um feriado, pois o imperador era um adorador do Deus Sol invicto, e o domingo era um dia dedicado a essa divindade. Após o cristianismo tornar-se a religião oficial do Império Romano, em 27 de fevereiro de 380 d.C., através do Edito de Tessalônica, emitido pelos imperadores Teodósio I e Graciano, os dias da semana com os nomes dos deuses foram mudados, pois muitos bispos não estavam satisfeitos com a permanência desse costume pagão dentro da religião cristã. Então os dias da semana passaram a ser chamados de outra maneira. O domingo das Dominicus passou a ser intitulado de Dia do Senhor, que para os romanos era o mais importante, não apenas pela lei de Constantino de 321 d.C., mas principalmente porque era o dia de adoração ao Deus Sol. Alguns cristãos o relacionaram com a ressurreição de Yeshua, enquanto outros o aceitaram como forma de agradar os romanos, e assim o sábado foi substituído pelo domingo, que se tornou o dia santo e de descanso, para os cristãos católicos. Esse tema será tratado com mais detalhes no decorrer deste canal. Os outros dias da semana foram nomeados para segunda-feira e segunda-feira, tertia-feira e terça-feira, quarta-feira e quarta-feira, e assim sucessivamente. Mas em relação ao sábado, seu nome não foi alterado, sendo preservado em muitas línguas, inclusive no latim, sabatum. Contudo, os romanos eram tão adeptos ao paganismo, que mesmo depois destas nomeações feitas pela Igreja Católica, os nomes dos deuses podem ser vistos até hoje em algumas línguas, e entre elas está o espanhol, o idioma dos países vizinhos do Brasil.
Segundo día, lunes. Tercer día, martes. Cuarto día, miércoles. Quinto día, jueves. Sexto día, viernes. Porém, o sábado não foi associado com nenhum falso deus, e como a língua portuguesa é derivada do latim, o idioma oficial da Igreja Católica, as mudanças nos nomes dos dias mantiveram-se, e foi seguido o que se vê no latim: quinta feriae, quinta-feira, sexta feriae, sexta-feira, e assim por diante. Contudo, o sábado foi profanado no inglês, onde se seguiu o costume dos romanos, e ele foi intitulado de Saturday. uma referência ao dia de Saturno. Repare que o dia do Sol era considerado o mais importante de todos, e por isso ele era tão exaltado dentro do paganismo. O Deus Sol foi e continua sendo uma das divindades mais cultuadas no mundo, seja direta ou indiretamente, inclusive por grande parte dos cristãos, que seguem os dogmas da grande meretriz, a Igreja Católica Romana, comemorando o Natal e guardando o domingo. Dentro do paganismo, e nas doutrinas ocultistas e luciferianas, o Sol representa Satanás, que é considerado o portador da luz.